Olha, é uma satisfação estarmos aqui no 15º Congresso Rustem, tendo a oportunidade de conhecer os irmãos aqui de Uberlândia, de confraternizar. É sempre uma satisfação muito grande. Esperamos, que seja um dia proveitoso. Acabamos de assistir uma palestra aqui maravilhosa, sobre os Cristos de Deus. Vamos ver se a gente agora dá sequência, Antes de começar, eu queria passar para vocês um vídeo que tem a ver com a nossa conversa de ontem e que ajuda a responder de uma maneira muito curiosa, muito assim, instigante, como é que a gente tem um futuro dentro da gente? Esse negócio do superconsciente, da semente, conforme o Jorge se serviu ontem, da semente, da semente da manga, Como é que da semente da manga nasce a mangueira? E aí falamos sobre a questão da queda e da importância de compreender que tem que ter havido uma mangueira antes para poder haver a semente, Mas eu trouxe aqui um exemplo que eu queria compartilhar com vocês. Vamos ver. Interessantíssimo, Como é que um ser pode perder a cabeça e reconstruí-la? E a gente fica pensando, como é que isso, que relação que isso tem com a ideia da queda, Imagina o seguinte, o momento da secção, o momento do corte é o momento da queda. E o passado dele serve de referência para o futuro, para a reconstrução que ele vai fazer, para o caminho de volta que ele vai fazer. Assim como em nós mesmos, o nosso passado original está guardado numa memória cósmica que nos serve de base e de guia para todo o processo evolutivo. Então, se você pegar ali o momento de corte, a lembrança do perispírito do bichinho, é a memória que vai servir de base para ele reconstruir a si mesmo. E da mesma forma nós temos a nossa memória cósmica que nos faz reconstruir o nosso organismo a partir do momento da queda.
Então, o processo de evolução, na verdade, é um processo de regeneração, onde você está reconstruindo a si mesmo. Ok? Só porque eu achei que tinha relação com a nossa conversa de ontem, eu não queria perder. Eu queria também fazer uma propagandazinha antes de começar. Nós temos no site da nossa Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes o nosso Museu Rustem, Museu Virtual Rustem. Olha aqui, ó. Tá? Você vai descendo lá na primeira página até chegar nele. Quando você chega nele, você tem a biografia, tem galeria de fotos, tem artigos, tem toda a obra, os 4 evangelhos em palestra do Jorge. Jorge fez durante anos, né? Ainda faz, né? O estudo dos 4 evangelhos inteiro. Então tem, se não me engano, 300 palestras de 1h30 sobre todos os itens da obra dos 4 evangelhos para você ouvir. Você quer ouvir o Jorge qualquer hora, você chega lá, bota, clica e ouve, né? Tem 3 dos 4 volumes dos 4 evangelhos gravados. Você quer ouvir no carro, quer ouvir em qualquer lugar, você baixa o arquivo, ouve onde você quiser, né? Tem imagens, ó, você quer publicar na internet uma frase bonitinha, uma mensagem para alguém, você pode, nós temos aqui 365 mensagens, uma para cada dia do ano. E depois começamos uma outra coleção, e aí publicamos isso, ó, nesse grupo Rustem. Nós temos uma página, né, uma fanpage do Rustem, criada pelo nosso Tiago lá de Cuiabá, né, para divulgação de coisas ligadas a Rustem, e temos um grupo. Nesse grupo nós começamos também uma outra série de 1000 imagens, com todos os ensinos da obra dos 4 evangelhos em pequenas pílulas diárias. Nós já chegamos hoje de manhã, nós chegamos à mensagem 967, ó. Então estamos chegando na 1000ª, né? E então você tem a primeira série de 365 frases e agora tem mais essa de 1000. E aí você pode pegar e pode divulgar à vontade, pega e espalha como quiser. E agora chegamos ao Instagram. Então uma amiga nossa gostou desse trabalho, se motivou e decidiu levar para o Instagram essas imagens todas. Então você tem lá Amigos de Bezerra, se você clicar, você outra vez vai ter essa série de 1000 lá no Instagram. E aí você diz assim, Júlio, mas uma andorinha não faz verão, será que isso vai dar certo? Será que isso ajuda a divulgação ou não? Então olha só, recebemos um feedback, né, um comentário do próprio Facebook em 21 de outubro do ano passado. Ele dizendo que as publicações nossas nessas 2 páginas atingiram 85.000 visualizações. Com uma pessoa publicando. 85.000 visualizações. Então imagine se nós todos, né, estivéssemos pegando esse material, divulgando, mandando para os amigos, etc., a rede que cada um de nós pode fazer. Uma pessoa só, 85.000 visualizações. Perfeito? Bom, encerrado o momento propaganda, observar, acompanhai Jesus com amor e em vós se desenvolverá a inteligência do amor. Essa para mim é uma das frases mais bonitas que nós temos na obra dos 4 evangelhos. E quando se comentou sobre o tema desse congresso, a evolução da vida no universo, eu me lembrei dessa frase e quis trazê-la como base para a nossa conversa nessa manhã. Porque a maior prova de amor de Deus que se possa imaginar em todos os tempos é a evolução. A evolução é a maior, depois da criação, né, vamos dizer assim, né, de nos dar o ser, a sua imagem e semelhança, né, de
nos emprestar as suas melhores qualidades, né? E de nos fazer herdeiros dela, né? A melhor prova de amor que se possa imaginar de Deus para com cada um de nós é a evolução. Ele é o samaritano, né? O samaritano cósmico, que depois da situação da queda, nos pegou do nada, na situação mais crítica, mais o ferido na estrada, né? O desalentado no meio do caminho, e nos preparou um caminho de volta para a nossa cura e para a nossa recuperação espiritual. Então nós queríamos mostrar isso, a nossa palestra é uma palestra de gratidão, mas às vezes nós não temos noção das mercês, das benesses que nós recebemos ao longo do caminho. Nós não fazemos ideia, mas precisamos começar a ter, porque não há palavra no mundo que poderá agradecer de forma suficiente o que Deus tem feito conosco através da evolução. Não há nada que possamos fazer que chegue aos pés da gratidão que nós precisamos ter para agradecer o tratamento que se revela através da evolução. Mas eu queria mostrar isso para vocês. E foi assim que surgiu essa palestra. Vamos ver. Deus é inteligência suprema, diz o Livro dos Espíritos, e Deus é amor, diz João. É a combinação dessa sabedoria amorosa e dessa amorosidade sábia, de maneira ímpar, de maneira incomensurável, acima de qualquer dimensão humana, que se colocou a nosso serviço para a nossa recuperação na circunstância da queda, que já estava prevista, que já estava, digamos assim, as leis universais não são fruto de improviso, mas para a possibilidade da queda já existia todo o caminho preparado para a nossa recuperação. Então, nós vamos construir essa conversa em cima dos ombros de gigantes, juntando aí Kardec, Rustem e o Balde, aproveitando, né, o melhor de cada um para fazer o nosso trabalho. Então, olha, nós lembramos, tanto o Maurício quanto o Jorge, eu acho que lembraram isso ontem na nossa conversa. No princípio era o Logos, no princípio a consciência estava com Deus, a matéria-prima da criação é consciência. Tudo a Deus é inteligência. Se a criação é feita à sua imagem e semelhança, e o efeito sempre tem que ser a imagem e semelhança da causa de onde se origina, né? É claro que esse universo tinha que ser psíquico, tinha que ser um estado totalmente imaterial, porque Deus é imaterial. Ora, nós somos os filhos pródigos da criação. Isso nos ensina o Livro dos Espíritos, ó, lá na questão 1009, a mensagem de Lamenais, né? Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, e nos ensina também Rustem, sois filhos culpados, filhos pródigos. Nós somos os filhos pródigos, essa identificação é primordial, sem ela nós não conseguimos entender a evolução, e não conseguimos entender o nosso papel e as circunstâncias da vida que nós temos que enfrentar. A ideia da queda é um símbolo para traduzir esse ensino do Livro dos Espíritos, que está lá nas questões 85 e 86, nesse texto, né? O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal ou material é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Esse ensino foi tão importante que ele foi colocado no resumo da doutrina espírita feito por Kardec. Quando você pega o Livro dos Espíritos, lê lá a introdução, logo no início tem o resumo da doutrina espírita, onde ele pega os pontos principais da doutrina e destaca. Lá, nesse resumo, tem essa frase, nesses termos que estão aqui. Ó.
Resumo da doutrina espírita. Então, esse ensino já vem desde a primeira hora do Livro dos Espíritos, lá em 1857. Com a queda, surge o tal do Big Bang. Surge a tal da explosão de que, como símbolo, vamos dizer assim, né? Vamos adotar dessa forma, como símbolo do surgimento do mundo material, que poderia nunca ter existido ou mesmo deixar de existir, e que só existe em função da queda. Toda a materialidade, toda a matéria, tudo que é matéria só existe a partir daí. Não existia antes. A criação primeira era toda imaterial. Quando se fala em involução, se fala em movimento para dentro, em adormecimento. Talvez a forma mais fácil de a gente entender involução é adormecimento das faculdades. Eu era sintonizado com Deus, perdi a sintonia. Eu era consciente de mim, perdi a consciência. Eu conheci os meus irmãos, desconheci. Eu conhecia meu pai, me esqueci. Eu esqueci de quem eu sou, eu perdi a consciência. Perdi no sentido de adormecimento, não de degeneração, conforme lá a questão 118 do Livro dos Espíritos. Não degeneração no sentido de perda absoluta, mas de adormecimento. A evolução é trazer essa consciência à tona, é tirar da consciência profunda e trazer para a consciência presente, consciência de superfície, é lembrar aquilo que é. Evolução é movimento, evolução para fora. Involução é movimento para dentro. Um passa a ideia de adormecimento, outro passa a ideia de exteriorização e de recuperação. Então tínhamos aqui o mundo espiritual, esse movimento egoístico e autocentrado é que nos desconectou do Pai e nos levou a esse processo introspectivo, de introspecção, de introversão que resultou no surgimento da matéria. E agora a evolução nos leva do mundo material para o mundo espiritual, para a espiritualidade, através de um processo de expansão da consciência. E aqui no meio o Big Bang como exemplo da máxima concentração dinâmica e entorpecimento do nível de consciência. Só para lembrar, né? Quando a gente fala assim, mas matéria é tão diferente, falamos isso muitas vezes ontem, mas queria trazer essas figuras para vocês. A matéria é tão diferente do espírito, como é que eles podem ser a mesma coisa? Como é que podem ser a mesma substância? Ora, questão 88 do Livro dos Espíritos. Espírito é centelha divina. Aqui, ó, pura luz. Falamos ontem, né, na questão da luz, é pura luz. E só que essa centelha divina está consciente. Quando ela se torna átomo, que também é pura luz, ela está inconsciente. Mas a substância é a mesma. Não fica mais claro ver assim? É a mesma coisa, você é feito de luz. Quando você está consciente da sua luminosidade, você é espírito. Quando você está prejudicado nessa consciência, você é matéria ou energia. São estados diferentes do mesmo ser, né? Da mesma substância. Então, citamos também a questão 621A. Nós perdemos essa consciência das leis de Deus porque desprezamos. Mas a luminosidade está aqui apenas adormecida inconsciente. E diz o Cristo, brilhe a vossa luz. A evolução é o caminho de volta. É a questão 540, do átomo ao arcanjo. Outra vez num processo apenas de recuperação da consciência. Bom, essa evolução, a evolução da matéria se dá pelos elementos da tabela periódica. Quando a gente pensa no átomo, ainda um condicionamento, a gente pensa em massinha, né? em matéria, em substância, em coisa física. Mas o átomo, em verdade, olha, é um conjunto de luz, de nuvens de luz. Se a gente pudesse dar um zoom no átomo, você teria uma nuvem de luz central cercada por nuvens, vórtices de luz por todos os lados. Não tem, no final, não tem a substância física, é só, digamos assim, um vórtice central cercado, tendo em sua órbita outros vórtices de luz ao seu redor.
Quando a gente bota ali a bolinha, é só para efeito didático, né? Para, enfim, ilustrar a ideia, mas é preciso, digamos assim, disseminar essa ideia de que a materialidade é uma ilusão, né? O Maurício explicou muito bem ontem a questão do campo magnético, né? Que dá a ilusão da materialidade. Mas se a gente tomar consciência de que é apenas uma ilusão, já é um avanço importante, né, para a gente desmaterializar o próprio pensamento, né, e recuperar essa consciência. Voltando aqui à tabela, quando você tem aqui o hidrogênio, você tem aquela nuvenzinha, esquece a bolinha, e você tem apenas um vórtice, um elétron girando ao redor desse núcleo, desse centro. Quando você tem um hélio, você tem o mesmo núcleo com 2 elétrons girando ao redor, mas é a mesma substância. Apenas as propriedades mudam, porque aquela liberação do segundo elétron altera as propriedades físico-químicas, etc, etc. Então ele apresenta um comportamento diferente, mas a substância é a mesma. Se está girando com um elétron, se esse equilíbrio aqui do um elétron está associado às propriedades que nós chamamos de hidrogênio. O fato de ter os 2 elétrons está associado à propriedade que a gente chama de hélio. Se você avançar, a mesma coisa, o lítio tem 3 átomos girando ao redor, 3 elétrons girando ao redor, e no berílio 4, e assim sucessivamente. É sempre a mesma coisa, conforme o nível de camadas de elétrons girando em torno, ela ganha outras propriedades, outras funções, outros aspectos, né? Quando você tem urânio, isso aqui é uma pedra de urânio, você tem 92 elétrons girando ao redor daquele centro, daquele vórtice central. Mas outra vez, é sempre a mesma substância. Tá bom? Na tentativa de ilustrar esse processo, né? Esse daqui é um equipamento que permite ver a radiação saindo do urânio, ó, como se fosse uma pedra de gelo saindo daquela nuvenzinha ao redor. Nesse equipamento, você consegue ver a pedra de urânio aqui no centro e a radiação indo em torno. É aqui que nasce energia. O que era matéria, que a gente sabe, matéria era energia girando ao redor de si mesma, aqui ela começa a sair para o mundo exterior na forma de ondas. Ela mudou a trajetória. Em vez de girar ao redor de si mesma, que ela vai girar de forma ondulatória. Quer ver? Ela vai girar assim, ó, pelo espaço afora. Mas é a mesma substância. Ela estava girando ao redor de si mesma, a energia, agora ela vai girar, vai circular pelo espaço na forma de onda. Esqueçam que os números, a ideia principal é a seguinte: quando ela sai lá do urânio, ela está em altíssima velocidade, em curto comprimento de onda, né? E altíssima frequência. Conforme ela vai se espalhando pelo espaço, ela vai perdendo a frequência, velocidade e vai pegando comprimentos de onda mais suaves. Só isso, essa é a ideia principal. Aí você pensa, dessa história toda, o que você enxerga? Você só enxerga isso aqui, ó. O espectro de energias é tudo isso que está aqui, ó. Tá? Nós, com os nossos olhos, só enxergamos isso que está aqui, ó. Aí você fala, eu não acredito em espírito porque eu não vejo. Poxa, podia ter outro critério, né? Esse realmente não... Você não enxerga nada, nós não enxergamos nada. Tem aqui, olha, milhões de seres entre o palco e ali as cadeiras, e a gente não vê nada. E eles estão todos aqui. Tem milhões, o Jornal Nacional está passando aqui agora, ó. Olha o William Bonner aqui, ó. Você não vê, está passando aqui o programa de rádio, você ligar o rádio ali, você vai ouvir, está tudo passando aqui, você não vê. Não vê nada. A nossa capacidade é absolutamente reduzida diante do espectro que existe. Começa aqui essa variação com energia gravífica ou gravitacional, passa pelo raio-x, raios gama, pelas cores, pelas ondas hertzianas da televisão, do rádio, até que chega aqui o som e a eletricidade. A última forma mais lenta é a da eletricidade.
que já está mais próxima da nossa compreensão, né? E as ondas hertzianas já tem até equipamento, ó, eu trouxe aqui um anúncio de que se consegue transformar a onda hertziana em eletricidade. É uma prova da grande síntese, né, das revelações da grande síntese, mostrando a última etapa da evolução da energia. Bom, e aí o que acontece? O pensamento, o psiquismo adormecido, emerge da eletricidade como o perfume emerge da flor. Está ali dentro, é ele, não é que tenha um espírito encarnado dentro da eletricidade, entendeu? Porque às vezes a pessoa pensa assim, né, tem um espírito encarnado dentro do átomo. Não é isso. É a própria substância que estava ali adormecida e de repente se revela o psiquismo que estava ali adormecido, como o perfume estava dentro da flor. Se você colher a flor antes da hora, você não tem o perfume, não foi o exemplo de ontem? Se você esperar, dentro da própria eletricidade vai emergir, vai nascer, vai renascer o psiquismo que estaria adormecido. Entendeu? Então, não é um processo exterior, é um processo intrínseco, de dentro para fora. Ele está brotando, assim como as flores, né, as plantas, tem esse movimento de dentro para fora. O psiquismo estava ali adormecido e não conseguia se relacionar com o mundo exterior. Ele estava primeiro fechado ali na matéria e depois estava adormecido. Quando ele desperta pela primeira vez, ele consegue organizar um corpo. E aí surge aquilo que nós chamamos de vida. Então, o psiquismo está dentro da eletricidade, é a própria eletricidade. O próprio Kardec, olha, associou a eletricidade ao princípio vital, já como intuição dessa relação entre eletricidade e vida. Da mesma forma, tanto em Kardec, quanto em Rustem, quanto em Ubaldi, temos essa ideia da unidade da substância. Tudo é um, é o monismo ubaldiano, né? Então, lá em Kardec, questão 33 do Livro dos Espíritos, tudo está em tudo. Em Rustem, o fluido universal que toca de perto a Deus e dele parte, constitui pela sua quintessência e mediante as combinações, modificações e transformações de que é passível, um instrumento e o meio de que se serve a inteligência suprema para, pela onipotência da sua vontade, operar no infinito e na eternidade todas as criações espirituais, materiais e fluídicas, destinadas à vida e à harmonia universais, para operar a criação de todos os mundos, de todos os seres, em todos os reinos da natureza, de tudo que se move, vive e é. Então, a mesma ideia é presente nas três obras, aqui a grande equação da substância, seja na forma de matéria, de energia ou de espírito, a substância, o todo é sempre o mesmo, né? Bom, no ambiente, então, a Bíblia tem uma expressão maravilhosa, né? Que o sopro de Deus vitalizou o homem. Então, quando essa energia se desdobra, que está circulando pelo espaço, se chega num globo que esteja em formação, há uma atração natural dessa eletricidade vital, digamos assim, daquela eletricidade que está para gerar o psiquismo, né, para dela nascer o psiquismo, e a matéria presente naquele mundo. A começar dos elementos de menor número atômico, né, hidrogênio, nitrogênio, carbono, oxigênio, etc., etc., que são mais, digamos assim, compatíveis, né? E aí esse encontro dá origem à vida. E a formação das primeiras, a organização das primeiras formações biológicas, das primeiras manifestações de vida. Mas isso em multidão, porque essa onda, ela vai se debruçando sobre a matéria e como um sopro de vida, e todos os elementos que estão presentes naquele globo, compatíveis com aquele choque biológico, dão origem às primeiras manifestações de vida, que são o tal do raio globular, que o Ubaldi, né, diz na grande síntese. Então, o Camille Flammarion
né, eu citei isso ontem, né, na pluralidade dos mundos habitados, ele tinha 19 anos, ele tem um capítulo em que ele faz uma descrição sensacional da diversidade da vida, de como esse sopro de vida derramado sobre a matéria organiza ela das mais variadas formas, se adaptando aos mais variados meios. Então tem vida no fundo do oceano, nas zonas mais escuras e mais frias do oceano tem vida, nas florestas mais quentes, úmidas, tropicais tem vida, nos desertos mais áridos tem vida, e vida abundante, e vida diversa, e vida adaptada nas mais variadas formas, nas mais coloridas, mas nas mais diferentes adaptações ao meio, mas é sempre vida. E aí, lembrando que o Maurício acabou de mostrar, quando você mostrou os slides ali, foi muito interessante, porque todas as formas de vida tiveram o planejamento de Jesus, né? É essa química da vida para que esse encontro se desse de acordo com as estruturas aqui do planeta, com a sua posição em relação ao Sol, quer dizer, um cálculo fantástico, gigantesco, para que a vida pudesse florescer em abundância, dessa forma exuberante, incrível, fantástica, que nós vemos em todos os lugares, nos mais variados rincões. Então a vida tem essa capacidade, né? E diz o Flammarion, o primeiro fato de que deve nos surpreender, como veremos de imediato, é que a vida é o objetivo supremo da existência da matéria. Olha que frase legal. A vida é o objetivo supremo, é a etapa seguinte da evolução da matéria. É o seu destino, o seu futuro, né? Que lhe está reservado como etapa de evolução. E a vida é variável ao infinito e se manifesta por todos os lugares onde estão reunidas as condições da sua existência. A vida brinca com a substância e a forma e parece desafiar todas as possibilidades. Quem se interessa por botânica, por natureza, por biomimética, né, que é essa ciência que aprende com a natureza, se encanta com qualquer coisa que veja, com qualquer detalhe, com qualquer... É uma inteligência profunda, uma superioridade absoluta em cada detalhe, em cada desvão, em cada manifestação, um cálculo, um pensamento superior que está ali presente e que os nossos olhos só de pouco a pouco aprendem a descortinar. Nós não fazemos ideia de quanta inteligência está ao nosso redor e ao nosso serviço. Então, eu peguei essa imagem, olha, a vida se adapta como a água, né? Se eu colocar aqui um copo d'água, a água vai se adaptar ao formato do copo. Se eu colocar aqui uma jarra, a água vai se adaptar ao formato da jarra. A vida é adaptativa. Ela se adapta aos mais diferentes ambientes, aos mais variados rincões. Ela segue a ideia da sinuosidade do rio. E é por isso que você vê tantas e tantas manifestações como exemplo dessa adaptabilidade. E por isso que os outros mundos devem ter também mais e mais opções, mais e mais combinações desse fenômeno chamado vida. Mas é um conceito que pode valer aqui o nosso encontro, né? Esse entendimento da unidade da substância e de como da matéria emerge a vida. E como a vida é a grande escola do psiquismo, né? É a grande oportunidade para nós nos desenvolvermos, ou seja, nos evolvermos, tirarmos, nos desenrolarmos, voltarmos a manifestar as potencialidades que ficaram adormecidas. Então, a vida tem um destino. Nós não evoluímos ao léu. Nós temos, como lembra do Apocalipse, né? O alfa é igual ao ômega, o princípio igual ao fim. O nosso destino, assim como naquela planária que eu mostrei no filme, é recuperar a nós mesmos. Voltar a ser aquilo que somos.
Então, nós vamos da simplicidade à complexidade, do torpor à consciência, da materialidade à espiritualidade, do isolamento à organicidade, da transitoriedade à eternidade, da morte à vida. Esse é o nosso destino. Nós temos um programa, nós temos um caminho, nós temos uma direção. Estávamos apenas sem a noção dele, mas agora já temos. E já podemos começar a viver sabendo a nossa direção e sabendo o nosso destino. E aí conseguimos caminhar mais rápido, né? E melhor. Olha o nosso passado aí. Né? É a planária, né? Que nós mostramos. Aqui o olhinho dela. Né? Nós começamos, a vida no seu princípio é unicelular. O psiquismo naquele momento só pode organizar um corpo formado de uma única célula, na forma mais primitiva possível e pouco durável, frágil, precária, em todas as suas manifestações. Mas para você ter uma ideia, os nossos olhos, do jeito que nós temos hoje, eles têm o princípio nesse ser, na planária. A estrutura que evoluída resulta nos nossos olhos tem a origem aqui nessa planária. Para mostrar a conexão das coisas, né? Como é que tudo se liga. Num segundo momento, você tem seres multicelulares. Aqui, olha, é a bactéria do cólera. Olha o nosso passado aqui. Ó. Né? Quando nós conseguíamos organizar apenas seres multicelulares, mas absolutamente primitivos, absolutamente precários ainda na sua formação. Mas se você evoluir muito, chega um momento que o ser que antes só era capaz de organizar essa estrutura, ele... Ô evolução! Ô evolução! Como Deus é bom, né? Olha o teu passado, meu filho. Olha aí, ó. Olha como é que a vida progride. Progressão. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: quanto tempo leva? Quanto tempo leva para sair daquela forma para esta forma? E agora? Quanto tempo leva? 100 milhões de anos? Milhões? Quem mais? Quem dá mais? Tem essa informação, gente. André Luiz fala pra gente. Está lá, olha, no Evolução em Dois Mundos. Olha só, Evolução em Dois Mundos, no capítulo 6, Genealogia do Espírito. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou, desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. 15 milhões de séculos. Aí eu fui fazer a conta. Olha, primeiro, olha, ele fala da fase embrionária da razão. Então seria covardia botar a Gisele Bündchen lá como fase embrionária da razão, né? Então tive que acertar a foto aqui, tá? Mas mesmo assim, peguei aqui, ó, vê se eu estou certo na conta aqui, ó, 15 milhões de séculos, botei aqui 15 milhões, multipliquei por 100. Peguei aqui, ó, 15 seguidos de 6 zeros, botei mais 2, tenho aqui 15 seguidos de 8 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Botei os pontos e cheguei aqui, ó, a 1 bilhão e 500 milhões de anos.
Significa que nós todos aqui presentes fomos tratados, amparados, assistidos, acompanhados, orientados, tratados durante 1,5 bilhão de anos, sem sermos capazes de dizer nem sequer o primeiro obrigado. Aí eu volto ao meu ponto de partida assim, mas gratidão, como é que eu vou poder manifestar a minha gratidão a Deus? Que pai é esse que pega o filho que se debruçou no abismo, se acidentou no abismo e trata amorosamente, silenciosamente, durante 1,5 bilhão de anos para você conseguir dizer o primeiro ai? Percebeu o que é gratidão? E aí quando você começa a livre-arbítrio, já sai se achando, né? Não, isso tudo é natureza, né? Isso tudo é natureza, ô natureza boa, né? Com quem que Jesus aprendeu o perdão? Né? Quando ele fala lá de perdoar 70 vezes, 7 vezes a mesma falta ao mesmo ofensor, com quem que Jesus aprendeu o perdão? Muito bem, então na obra Os Quatro Evangelhos, no tomo 1, nos itens 56 a 60, você tem lá, agora sabemos, a evolução do reino mineral, para o vegetal, para o animal e para o hominal, mas nós já sabemos que isso foi um resumo didático do século XIX. Mas que aqui, na evolução da matéria, no surgimento da vida, na evolução do psiquismo, tem todo um desenvolvimento que foi feito por Ubaldi no século XX, principalmente na grande síntese, para explicar o fio condutor dessa história toda, que é o psiquismo, que é o princípio inteligente, que é o espírito, qualquer nome que a gente queira dar. Né? Que é o elemento constante que vai passando de forma em forma e se adaptando e se ajustando exteriorizando o estágio de desenvolvimento psíquico alcançado em cada etapa. A evolução biológica é o retrato, é o espelho do nível de evolução que você já conseguiu atingir até agora. Então, diz no Rustem: observai como tudo se encadeia na imensa natureza que o Senhor vos faz descortinar. Passando sucessivamente por todos os reinos e por aquelas espécies intermediárias, o espírito, mediante um desenvolvimento gradual e contínuo, ascende da condição de essência espiritual originária de espírito formado, à vida consciente, livre e responsável, à condição de homem. São elos preciosos que tudo ligam. Então, agora a gente tem esse conceito bem claro. Mas eu queria mostrar esse processo com mais detalhe. Porque só saber que nós fomos assistidos durante 1,5 bilhão de anos, sem que fôssemos capazes sequer de dizer a primeira vez a palavra obrigado, talvez ainda não seja suficiente para expressar o tamanho da dívida de gratidão que nós temos com o Pai, né, com o nosso Pai maior. Eu queria mostrar também o cuidado, o requinte, a delicadeza de cada gesto, de cada detalhe que nos constitui. Porque nós não fomos produzidos em série, de maneira mecânica e industrial. Nós somos verdadeiras obras de arte, de um artista maravilhoso, que no caso da Terra é Jesus, né? Como expressão, como manifestação do pensamento divino. Mas, outra vez, a inteligência do amor, o detalhe, o cuidado amoroso para fazer com que o espírito progrida e possa se manifestar. Então, olha, eu quis trazer como exemplo a evolução dos olhos. Eu poderia imaginar quantos órgãos nós temos, só no corpo humano, quantas expressões de vida nós temos, mas quis pegar um exemplo pequeno, só para dar uma ideia da dimensão do cuidado de que nós fomos objetos. Então, o que acontece? Chama-se o ocelo a forma mais simples de olho, aquela que percebe a diferença da intensidade luminosa, mas não forma imagem.
São células fotossensíveis que são utilizadas muitas vezes para definir ciclo reprodutivo, atividade de alimentação de seres bem primitivos, como a planária que nós vimos lá no vídeo. São células, elas têm um pigmento que a gente vai ver que tornam elas fotossensíveis. E pelo fato de ter esse pigmento, elas avisam ao organismo, por mais primitivo que seja, que é a hora de comer, que é a hora de se reproduzir, que é dia, que é noite, algum tipo de atividade. Elas são sensíveis aos fótons e à origem dos cones e bastonetes dos nossos olhos. Então vamos ver isso mais de perto. Aqui, olha, nós temos uma foto dos cones e bastonetes dos nossos olhos. Das células que servem, cones e bastonetes são aqueles que servem para a gente ver o preto e branco e as cores. São combinados, eles nos dão a sensibilidade tonal que nós temos na visão. Mas esses milhões aqui de cones e bastonetes, eles começaram com uma unidade binária em que havia apenas o fotorreceptor e esse pigmento sensível à luz. Então, os fotopigmentos que absorvem luz têm todos uma estrutura similar, que consiste em uma única proteína chamada rodopsina e uma pequena molécula ligada conhecida como cromóforo. Então, seria o pigmento, a rodopsina, e a base, o cromóforo. O cromóforo absorve fótons de luz, usando um mecanismo que envolve uma mudança em sua configuração. Quando a luz incide sobre ele, ele se altera. E se alterando, ele avisa ao ser que é dia, que é noite, né? Que alguma coisa precisa ser feita. Vamos ver isso ainda mais de perto. A rodopsina é a proteína receptora sensível à luz. Quando o pigmento é exposto à luz, ele imediatamente sofre um efeito fotográfico, como se fosse um efeito químico, né, da química da fotografia. E o cromóforo, ele muda a estrutura. Então, ela tem uma sensibilização, a rodopsina tem uma sensibilização química e o cromóforo tem uma mudança física, né, um comportamento qualquer que avisa que tem luz. Esses dois elementos formam o olho mais primitivo que se tem notícia. Mas eles estão presentes nos nossos olhos, na forma de cones e bastonetes. Então, mesmo essa estrutura mais primitiva ali da planária, né, do olhinho da planária, que é um verme unicelular, aquela mesma base de elementos, apenas evoluída, desenvolvida, adaptada, é a base também dos nossos olhos, de um dos elementos dos nossos olhos. Perfeito? Bom, então voltamos aqui. O ocelo é essa estrutura, aqui tem um caracol aquático que tem exatamente essa estrutura, através desse vão, aqui com aquele pigmento, aquela coisa toda, ele recebe a luz do sol e ele tem então orientação de como agir quando tem luz e quando não tem luz. Esse é o olho mais primitivo. Mas depois ele evolui, e ele evolui no sentido de começar a formar a cavidade ocular. Por que a cavidade ocular é importante? Porque ela vai dar noção de foco. Você, quando tem aqui um projetor, quando você gira aqui, ó, a lente não vai para trás e vai para frente para acertar o foco? Então, para que o nosso olho tivesse foco, ele precisava ter profundidade. Então, não bastava ter a sensibilidade luminosa, ele precisava ter profundidade para poder ajustar o foco e começar a construir a visão. Então, há uma categoria de seres aqui, um molusco, que já tem, olha, alguma cavidade, e nessa cavidade aquelas células fotossensíveis que você viu lá na primeira etapa. Depois, essa cavidade ocular é preenchida com líquido. Aí você fala, mas por que o líquido? Porque através do líquido ele funciona como filtro e aí começa a permitir a nitidez da imagem. É como se fosse uma tela. Então, ajustando o tamanho da cavidade e o volume de líquido,
e recebendo a incidência luminosa, consegue se ajustar os primórdios da visão através desse mecanismo super engenhoso, combinando aquelas células fotossensíveis com a cavidade e agora com o líquido. É o tal do globo ocular que nós temos aqui. Então, um outro molusco, o Nautilus, já tem, ó, aqui, não sei se dá para ver, já tem a estrutura do globo ocular, já tem um tipo de retina, já tem a estrutura se construindo exatamente do jeito que nós temos. No final, surge aqui uma fina e transparente camada protetiva, que é a córnea, e que vai proteger esse conjunto ali, depois que chegou na calibragem certa, ele precisa ser protegido para não vazar o líquido, para ele ter um todo harmonioso, para ele ficar, né, na sua consistência. Então surge a córnea, e aí ela funciona como uma espécie de lente que começa a trazer nitidez. E aí os primórdios da visão, né, do jeito que a gente conhece, começa a aparecer. Finalmente, você tem a córnea, aqui o olho complexo. A lula, o molusco, né, lula, já tem o olho com a mesma estrutura que nós temos. É o olho do tipo câmera, complexo. Tem a córnea, tem a lente, que é a retina, tem a cavidade fotossensível, tem o líquido, tem toda a estrutura que nós temos, apenas menos desenvolvida, menos estruturada. Isso tudo só para fazer o olho. Aqui uma variedade de tipos de olhos da natureza. Você tem olho lateral, olho frontal, olho noturno, olho para claridade, olho para escuridão, olho para longa distância, para curta distância, para tudo que você possa imaginar, mostrando aquela adaptabilidade da vida aos diversos meios. Então, em qualquer que seja o local que você esteja, a vida foi feita para se adaptar, para permitir a você o melhor progresso possível, a melhor condição de existência, a melhor condição para você poder progredir. Em qualquer lugar, que seja, não tem distinção. Você está em qualquer lugar, a vida se adapta para o seu conforto, para a sua evolução, para você não perder nada, porque na interação com o mundo você se desenvolve. Então, você tem que ter todos os recursos possíveis. A estrutura criada foi criada de tal forma a poder se adaptar a qualquer coisa, sem que o espírito sofra nenhum tipo de prejuízo. Também, no sentido humano, todo tipo de variação conforme o ambiente, conforme a necessidade. Gente, onde é que está esse amoroso relojoeiro? Que num único elemento, num único componente aqui que eu estou usando como exemplo, imagina, eu podia passar dias aqui, semanas, só pegando cada parte do nosso corpo e mostrando, nós somos o produto de um mecanismo fantástico, de uma inteligência sobre-humana, indescritível, mas de um amor igualmente sobre-humano, indescritível, que nos preparou o caminho para essa reconstrução de nós mesmos. E aí poderia pegar a evolução do sistema nervoso, podia pegar aqui a evolução do sistema digestivo, podia pegar a evolução do sistema motor, a mesma estrutura é adaptada, é desenvolvida e vai sendo construída em todos os campos. Isso nos mostra a irmandade que nós temos, a fraternidade que nós temos com todos os reinos da criação. Nós somos o produto a rosa não pode brigar com o botão, né? A rosa não pode brigar com o botão. Nós temos que ter um cuidado com os animais absurdo, por causa, daqui a pouco vai se falar dos animais, pelo respeito, quer dizer, são realmente os nossos irmãos menores em processo de evolução, exatamente como nós passamos, né? Na mesma medida. A prova está na própria embriogênese, né? Que nós repetimos toda a filogênese, mostrando as diversas etapas que passamos ao longo desse caminho. Cada encarnação nossa é um registro das etapas que nós passamos nesse processo.
e do fruto do tempo e desse trabalho de 1 bilhão e 500 milhões de anos para você chegar na condição que chegou. Aqui, ó, não dá para ver direito, mas todas essas milhares de linhas aqui são espécies ao longo de todo o caminho da evolução até chegar aqui à condição humana e a variedade de seres e de fases que nós passamos nesse caminho, né? Bom, agora sim compreendemos o valor da evolução. Começamos a compreender a riqueza de detalhes e de amor e de inteligência impregnada em cada detalhe. E que a gente, assim, você nesse momento está respirando, nem se dá conta que está respirando, seu estômago está funcionando, seu sangue está correndo, são produtos de construções milenares, de uma monumental engenhosidade, você não tem nem noção. Nós somos beneficiados inconscientes. Nós como uma criança, como um bebê que é cercado de todo zelo, não tem nem noção do zelo de que é o objeto. E aí o que acontece? Você chega finalmente na condição da tal simplicidade, ignorância da questão 115 lá do Livro dos Espíritos. Depois de 1 bilhão e 500 milhões de anos, você finalmente chegou nessa situação. E aí, sabe aquela criança tontinha que fica andando, está aprendendo a andar e fica pela casa, bota a mão na tomada, né? Você tem que ficar guiando. Somos nós, né? Tem que ter pai, mãe, anjo de guarda, protetor, guia, livro, palestra, ensino, para a gente minimamente conseguir se orientar. Mas o que acontece? A primeira fase é toda feita em planetas gasosos ou fluídicos. Você está com um perispírito purinho, zero bala, a vida te entrega uma estrutura perfeita, em condições ótimas de fazer a sua evolução. E você, como está completamente puro, com um pensamento ainda não contaminado com nada, seu perispírito está completamente puro e, portanto, compatível com ambientes fluídicos. Quando se fala mundo fluídico, é mundo de baixa densidade, é mundo gasoso, como Júpiter e como outros menos densos ainda, né? Ora, se você... Lembra que a gente falou que a gravidade é um tipo de energia? Quando você pensa negativo, você atrai matéria para o perispírito. Quando você pensa positivo, você atrai luz para o seu perispírito. Então, se você começar a pensar negativo, você vai aos poucos adensando o seu perispírito até chegar ao momento em que você se torna compatível apenas com mundos rochosos, materiais. Não é que seja um castigo no sentido, outra vez, né, Deus se vingando, né? Você não se comportou, então vou te mandar lá para viver na Terra. Você se tornou, pelo seu peso específico, incompatível com aquele ambiente fluídico, gasoso. E aí, como não tem jeito, você tem que ser educado no mundo rochoso, material. Mas foi você que tornou isso necessário, né? Não era necessário por razão, você tornou necessário pelo seu comportamento. E se for muito complicado o seu caso, né? Mas só se for grave. Se for grave, é o mundo, planeta astúcia, né? Dentro do planeta rochoso tem o planeta astúcia, aí você vai para lá. Bom, mas essa história continua. E nós, seja no caminho dos ciclos, seja no caminho de evolução em linha reta, podemos e devemos, vamos chegar à condição de espíritos, aí a escala espírita, né? Os espíritos puros, lá da questão 113, questão 168, que não precisam mais encarnar, porque já superaram essa condição, já superaram esse estágio, digamos assim, de animalidade. E como a evolução não retrocessa, não há por que voltar para aquela condição. Está claro isso, gente? Eu não sei se eu consegui, né, traduzir
o tamanho da dívida, mas eu juro que eu tentei. Né? Juro que eu tentei porque eu queria realmente mostrar a evolução um dos melhores, ou talvez o maior exemplo do amor de Deus para com cada uma das suas criaturas. Muito bem, e aí nós chegamos ao seguinte, tá bom, quando você se dá conta de que não há palavra no mundo que você possa usar para agradecer, que não há nada que esteja ao alcance da sua expressão que minimamente traduza o tamanho, a dívida de gratidão de que nós todos possuímos. O que fazer? Como é que nós poderíamos, de alguma forma que fosse, agradecer a esse Pai amoroso, essa inteligência amorosa, suprema e amorosa, pelas benesses que nós recebemos? Que receita, que caminho, o que poderia ser feito para que um dia nós pudéssemos minimamente retribuir as benesses, as mercês, as bênçãos de que fomos objeto e de que somos objeto ainda nesse momento, em cada dia. E aí está aqui a receita. Tudo que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que fareis. Você não tem aquele ditado, você quer agradar o pai, agrada ao filho? Como é que é o ditado? Né? Tem um ditado assim, você quer agradar o pai, agrada o filho. Né? Hã? Isso. Não é? Então, olha aqui, o ensino da obra dos 4 Evangelhos, tomo 3, item 240. Amai a Deus acima de tudo. Amai os vossos irmãos mais do que a vós mesmos. Quando a gente diz que a obra dos 4 Evangelhos refunda a cristandade, né? O ensino do Cristo, amai o próximo como a vós mesmos, ela vem completa, atualiza o ensino, a mais do que a vós mesmos. Porque o amor do Cristo, o amor que ele nos ensina, não é aquele amor igual, é um amor superior, é um amor que transcende, é um amor sacrifício, o amor que vai além da reciprocidade, é aquele generoso que vai além daquilo que o outro pode oferecer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que é esse aqui, E, para não ter dúvida, amar a Deus de todo o coração é amá-lo acima de tudo e amar a todas as coisas por amor dele. Então, nós somos fruto de um imenso amor na criação, mas nós somos fruto também de um imenso amor na evolução. Nós somos filhos do amor. Nós somos produtos do amor. Nosso destino é voltar ao amor. Essa indiferença, essa apatia, essa lassidão do espírito que nos faz não nos reconhecermos, não nos irmanarmos, não nos unirmos como um só para qualquer coisa, que é a prova mais completa da queda. Mas o caminho, se há algum jeito de dizer obrigado, está aqui, Se há alguma coisa que você pode fazer e que cada um de nós pode fazer para retribuir o amor de que temos sido objeto, está aqui. E aí, quem sabe, nós estaremos agradecendo em alguma medida. Ao Pai, nós só temos esse jeito de agradecer. Mas a cada um de vocês, nós podemos dizer em coro: gratidão, Senhor. Porque são bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os de coração puro, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Em cada passo do caminho, as pedras que te suportaram os pés, houve alguém que colocou. Em cada metro percorrido, as flores que estiveram ao teu lado, enfeitando os teus olhos, alguém colocou. Ao longo do dia, o sol que nos bronzeia, o sol que nos alenta, que nos energiza, alguém acendeu. À noite, quando tudo parece perdido, quando tudo parece escuro e falta esperança, as estrelas nos lembram também de Deus. Em tudo, em todos, em cada momento, esse amor, essa inteligência amorosa nos circunda, nos envolve, nos abençoa, nos protege com um carinho maior e melhor do que qualquer mãe ou pai humanos poderiam fazer. Mas nós precisamos reaprender a ver, a sentir esse carinho de que nós somos objeto. E esse hoje é o nosso objetivo. Aos irmãos, da nossa parte, muito obrigado e muita paz.